mês de comemoração do seu aniversário, 35 anos, veja só, a nossa casa mais novinha, né, da cidade de Cruz Alta, já está fazendo 35 anos. Que maravilha, né? Coisa boa. E mais ainda ver, né, quando a gente sabe que o material não é o mais importante, mas sempre é bom a gente melhorar as coisas no âmbito do material, porque isso também é um sinal de progresso. E a casa cresceu bastante, né, através dessas reformas todas aqui, e eu parabenizo também a direção da casa, meu amigo Scapim, meu amigo Genito, que hoje não se encontra aqui, pelos progressos que fizeram na questão da estrutura, né, das condições que a casa oferece aos seus expositores, aos seus visitantes, perdão, e aos expositores também, é claro. E aqui estamos nós hoje com internet conectados aqui, né? Então são novos tempos. Para quem já fez muito risoto, muito hambúrguer, já passou muito trabalho e continua passando, a gente sabe, né, o que representa isso. Então, parabéns mesmo. Meus amigos, assim, o nome desta palestra, na verdade, seria assim, breve reflexão sobre as aflições humanas. O meu amigo Genir, muito sabiamente, botou só, porque não ia caber no card, né? Então ele colocou só as aflições humanas. Mas seria uma pretensão muito grande, minha, aqui em 30, 40 minutos, querer abordar um tema dessa magnitude, até porque não teríamos condições. Então é realmente um recorte sobre esse assunto que a gente fez a partir de uma passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de entrarmos no tema principal da noite, que são as aflições humanas segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de fazer uma introdução falando dos códigos morais que a humanidade já apresentou e apresenta desde o seu início, desde os seus primórdios. Então nós vivemos numa civilização ocidental, ela é primordialmente cristã, certo? Nós nos baseamos, nós nos pautamos pela fé cristã, pelos ensinamentos do Cristo. Mas no mundo todo e na história da humanidade tem vários outros códigos de várias outras religiões, povos, culturas, que também nos dão o norte moral. Então nós temos lá no budismo, por exemplo, as 4 nobres verdades. O budismo é uma religião, uma prática religiosa que é praticada por bilhões de pessoas, né? Principalmente do outro lado do mundo, China, etc., na Ásia e outros países. É uma religião bem mais antiga, inclusive, que o cristianismo. No hinduísmo, também outra religião antiga, nós temos o Código de Manu, dentro de todo o arcabouço dos Vedas, que são as leis da religião hindu, nós temos o Código de Manu, que tem lá dentro dele embutido o código moral dessa doutrina praticada pelos hindus. No judaísmo, além da Torá, que é o livro mais conhecido por todos nós, que é a base do Velho Testamento católico, né? Além da Torá, nós temos o Talmud. O Talmud é um outro livro da lei judaica, onde se consagram as leis morais segundo a sua crença, a sua fé. O cristianismo, ele tem a sua moral consagrada nos 4 evangelhos, certo? Quando eu falo cristianismo, eu falo da religião tradicional, principalmente a religião católica e as igrejas protestantes também, tradicionais. Então, os 4 evangelhos canônicos chamados, que compõem o Novo Testamento, são Mateus, Marcos, Lucas e João. O Espiritismo, ele é cristão, embora as igrejas cristãs, muitas vezes, contestem essa afirmação. Não, porque o Espiritismo não é cristão, porque acredita em Espírito, porque isso, porque aquilo. Não, mas qual é o fundamento moral da doutrina espírita? Qual é o fundamento moral? Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que Kardec e os Espíritos chegaram a elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo? O que Kardec, pensador, pesquisador, sábio, que era metódico, extremamente metódico que era, fez?
Ele pegou os 4 evangelhos canônicos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João, como eu disse. E dali ele tirou tudo que era, digamos, enfeite, penduricalho, coisas que não eram realmente transformadoras, que não tinham realmente uma substância de ensinamento moral. Ele tirou tudo e ficou só com a moral do Cristo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado na moral cristã, sim, senhores. E onde é que está o maior ensinamento moral dentro dos evangelhos canônicos? Ele está basicamente, principalmente, na parte dedicada ao sermão da montanha, das bem-aventuranças, certo? E também a moral espírita, sobre a qual se fundamenta o nosso evangelho, tem muito a ver, tem muito desses ensinamentos, das bem-aventuranças, que está lá no Novo Testamento. Então nós temos, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, que é o tema da palestra de hoje, tema central. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. O capítulo 5 do nosso evangelho, segundo o Espiritismo, é justamente esse, bem-aventurados os aflitos, que trata esse capítulo 5, ou capítulo 5, dos seguintes temas: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, bem sofrer e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias e o verdadeiro silício. A gente, quando fala dessas aflições, a gente se debruça sobre as questões que nos assolam desde sempre, né? A gente vê certas coisas acontecerem na nossa vida, na vida dos outros, e se pergunta, mas e onde é que está Deus nessa história? E onde é que está a justiça divina nisso? Como é que pode acontecer uma coisa dessas, né, com uma pessoa tão boa, uma pessoa tão equilibrada, que tanto faz o bem? Como é que naquele outro ali que não vale nada, não acontece nada? A gente se questiona essas coisas. E as religiões tradicionais, elas não têm essa explicação. Elas não têm essa explicação porque elas não remetem apenas à crença, à fé, sem questionamento. E a gente respeita, logicamente. Mas o viés da doutrina espírita não é esse. A doutrina espírita é calcada em cima da razão, né? Não vamos esquecer que Kardec foi denominado o bom senso encarnado. Nós sabemos que a codificação foi ditada pelos espíritos, pela pleia de espíritos que veio para nos trazer essa revelação, a terceira revelação. Mas no centro disso tudo estava o cidadão chamado Allan Kardec, com o seu método sistemático, racional, né? Questionador por excelência, como Kardec sempre foi. Então a nossa régua, o nosso método, o nosso norte, nossa bússola dentro do Espiritismo se chama Allan Kardec. A gente não deve se desviar desse caminho. Bem, mas então, a gente fica pensando, né? Poxa vida, mas tem tanta justiça, tanta coisa. Para tentar a gente evoluir mais um pouco no assunto, eu vou recorrer a um expediente que ajuda bastante quando o palestrante tem algumas limitações, que é o caso aqui. A gente pega, conta uma historinha, arranja uma historinha que se encaixe dentro do tema e as coisas vão se esclarecendo de uma melhor maneira. E é o que eu vou fazer hoje. Você sabe que para a gente contar uma história, nosso tempo de criança, a gente sempre tinha uma chave. Essa chave, ela nos tira do tempo presente, do tempo passado, ela nos joga para um mundo imaginário, para algo que não tem começo, que não tem fim, que não tem hora. Nós podemos, assim, digamos, deixar a imaginação a viajar sem amarras. E essa chave, pelo menos no tempo que eu era criança, já faz um tempo, se chamava Era Uma Vez. Então, era uma vez. Era uma vez, num tempo qualquer, um mestre e o seu discípulo viajavam por um determinado país. Já viajavam há algum tempo e um certo dia
próximo da hora do almoço, já com famintos e com sede, viajando a pé, chegaram num pequeno sítio, numa pequena localidade lá, resolveram, né, ver se conseguiam alguma coisa para comer naquela hora do meio-dia. E chegaram o mestre discípulo, uma propriedade muito, muito simples, uma terra árida, sem construção alguma, a não ser uma casinha muito modesta, um galpãozinho caindo nos pedaços do fundo. Um casal e 3 crianças, 3 jovens, 3 meninos, assim, a notória situação de pobreza, tá? E uma vaquinha pastando no fundo assim. Aí, o mestre e o discípulo chegaram, foram acolhidos, receberam alimento ali, pouca coisa, realmente dava para perceber que não tinham recursos, né? Beberam aquela água, se alimentaram e já estavam de partida. Daí o mestre indagou assim: mas me diga uma coisa, essa terra tão estéril, né? Essa região aqui tão deserta, a gente não vê nada, não tem nada assim que se note de produção, de alguma coisa assim. Como é que vocês aqui sobrevivem? Aí disse o senhor: não, a gente sobrevive da vaquinha. Como assim da vaquinha? Não, a vaquinha dá o leite, né? Aí a gente faz as coisas derivadas do leite da vaca, a gente busca o alimento através do leitinho, transforma, faz coalhada, faz queijo, faz isso, faz aquilo. O que sobra a gente vende e assim a gente vai vivendo, a gente vive da vaquinha. Tá. Se despediram, foram embora. Na primeira curva da estrada, o mestre vai dizer para o seu discípulo assim: volta lá e derruba a vaquinha do barranco. E o discípulo ficou apavorado: mas como, senhor? Mas como é que eu vou fazer isso? É o sustento da família. Faça o que eu estou dizendo. Volte lá e derrube a vaquinha do barranco. E o discípulo, muito contrariado, quase arrependido, mas foi e chegou na primeira curva, chegou perto da vaquinha, deu um empurrãozinho, a vaquinha caiu no barranco, morreu. Só que aquele rapaz, aquele discípulo, ele ficou com muita culpa daquilo. O mestre nunca lhe disse nada, nunca deu explicação sobre aquela atitude, ele nunca explicou, nunca tentou de alguma maneira justificar. Mas aquele discípulo, passados anos, né, ele muito incomodado com aquilo, ficou com remorso daquele crime, entre aspas, que ele julgava ter cometido, amando o seu mestre. Então, passados alguns anos, ele se rebelou, abandonou o mestre e voltou lá no lugar da propriedade, lá onde ele tinha assassinado a vaquinha. Chegando assim próximo, não conheceu o lugar. Tudo transformado, tudo bonito, a casa, uma casa nova, jardim florido, bichos numa serra, cavalos, charretes, uma casa totalmente renovada, um lugar totalmente renovado. E tinha uma pessoa na frente ali, possivelmente um cuidador, alguma coisa, e ele chegou assim, perguntou, antes de chegar na casa, né? Cá, moço, o senhor sabe dizer daquela família que morava aqui, há uns anos atrás, que tinha uma vaquinha? Ah, sim, a vaquinha que morreu. Ele não revelou que ele era o cara. Sim, mas é a mesma família. É a mesma família, sim, eles nunca saíram daqui, é a mesma família que reside ali. Aí ele chegou na casa. Ele chegou na casa, logicamente, já não se revelando o autor da tragédia anterior, logicamente, que aí ele já escondeu, né? Ficou envergonhado. E começou aí a família muito bem estruturada, né? As pessoas bem vestidas, os rapazes já fortes, maiores e tal. Via-se que era um lugar bem cuidado, era uma família muito bem devida, vamos dizer assim. E aí, conversa vai, conversa vem e tal. Ele disse, pois é, o senhor sabe que eu passei aqui uns anos atrás. Eu lembro até que tinha uma vaquinha, não falou nada que a vaquinha tinha morrido, né? Sim, mas só que a vaquinha caiu do barranco, o senhor acredita? E morreu. E ele, tá, mas e aí? Não, mas aí a gente teve que se virar, a gente teve que fazer outras coisas, a gente teve que achar outro jeito para sobreviver. E nós descobrimos potencialidades, capacidades, competências que nós nem sonhávamos que tínhamos. E aí, a nossa vida melhorou. Aí a gente progrediu, hoje a gente está muito bem.
Aí eu pergunto para vocês, será que na vida da gente não tem alguma vaquinha que a gente tem que jogar no barranco? Que a gente chama de aflição, que a gente chama de tormento, que a gente chama de castigo? Porque muitas vezes é essa vaquinha metafórica que faz toda a diferença nas nossas vidas. Que altera o nosso proceder, que altera o nosso caminho, que faz com que nós mudemos para melhor. Então, essa é uma parte da nossa reflexão de hoje, para nós podermos entender de uma maneira mais fácil, né, o que significa essa questão das aflições humanas, essa abordagem. E continuando no terreno das historinhas, pessoal, a nossa conversa hoje não vai ser muito longa, ainda bem, né? Não vou tomar muito tempo de vocês. Eu vou contar uma outra história. Essa é uma história real e envolve um personagem, uma pessoa que foi muito famoso, mas muito famoso mesmo, lá pelos anos de 1960, 1970, um artista, cantor, ator, chamado Moacir Franco. Os jovens há mais tempo vão lembrar do Moacir Franco. Ele fazia muito sucesso, muito sucesso. Tinha um programa de humor, ele trabalhou no que hoje é a Praça é Nossa, chamava Praça da Alegria. Então teve um programa na Rede Globo, muitas músicas gravadas, vendia muito disco, né? Naquele tempo era disco. Bem, o Moacir Franco teve, depois de um certo tempo, uma queda muito grande na carreira dele. Ele despencou praticamente nos anos 80. Foi de fracasso em fracasso, ele foi entrando numa maré assim de azar, vamos dizer, que ele chegou num ponto em que ele tinha acho que uma cara amarela, e ele caindo nos pedaços e cantava assim nos cirquinhos, que tem muito ali pelo interior de São Paulo, lá no Nordeste também, não esses circos grandiosos que a gente conhece, né, ou conhecíamos, que hoje acho que nem existem mais, mas circos mambembes, circos pequenos, assim, circos de umas loninhas pequenas que existem ainda no interior, é uma tradição, né, do Brasil, do interior do Brasil. Ele estava cantando esses circos assim, a troco, né, por trocos assim. E um dia ele mesmo, tem essa história no YouTube, se forem procurar, vocês vão ver. Ele estava num cirquinho desse cantando. Antes disso, eu lembrei agora, quando eu estava preparando o material para essa exposição, isso aqui eu fiz no ano passado, eu estava assistindo esse vídeo que eu vou relatar para vocês agora, essa história. Tá, eu assisti o vídeo, anotei algumas coisas e ficou aberto lá o YouTube no meu computador, né? Ficou rodando, eu trabalhando aqui no notebook que começou a rodar lá, 40 sucessos de Moacir Franco, olha só. Eu ouvi o Moacir Franco, primeira coisa, eu gosto do Led Zeppelin, tá? Eu gosto de Beatles, Rolling Stones, meu estilo musical é outro, né? Mas quando eu era criança, eu ouvia o Moacir Franco, entre outros cantores, no rádio da minha mãe em casa, fazendo comida lá, ou limpando a casa e tal, sempre o rádiozinho ligado, e eu ouvia essas músicas. Assim, por registrar, né? O guri lá fazendo arte e ao mesmo tempo o rádio ligado, tocando. E quando começou a rodar essas músicas, eu tive que desligar no 20º, 40 sucessos, desliguei no 20º, tranquei lá o vídeo, porque eu sabia todos, de cor, de sair cantando se fosse o caso. E aí eu me dei conta de uma coisa. Isso foi uma gavetinha da memória que foi aberta, da minha memória, desta existência, certo? Desde o meu nascimento até o dia de hoje. Uma gavetinha, veio tudo aquilo que eu nem sabia, que lembrava, que não tinha a menor noção. Agora vocês imaginem a gente ao desencarnar, chega no plano espiritual, a quantidade de gavetinhas empoeiradas, de caninhos da nossa memória espiritual que nós vamos ter para abrir. Já pensaram nisso? Não quero assustar vocês, já pensaram nisso? E muito provavelmente, quase que com certeza absoluta, lá nessas gavetinhas da memória espiritual,
que nós vamos abrir aquelas empoeiradas lá, é que nós vamos encontrar as explicações, as justificativas para esses sofrimentos sem justificativa, aparentemente, pelos quais nós passamos. Tá? Então, volta para a história do Moacir Franco. Aí o Moacir Franco disse assim, ele estava nesse circo lá, chovendo muito, quase meia-noite, interior de São Paulo, não lembro onde ele falando, cantando com umas 15 pessoas. O cara que tinha sido um sucesso nacional, que teve programa na Rede Globo, vejam bem, umas 15 pessoas, chovia um teatrinho lá, um cirquinho perdido. E entra um cara grandão assim, todo molhado. Chega lá, ele se despediu das pessoas, ele disse, não sabia nem o que fazer, não sabia nem onde eu estava, eu não tinha mais noção de nada, de tanto desespero pela situação em que ele se encontrava depois de ter sido uma pessoa de tanto sucesso. Seu Moacir, tudo bem, tá? Ah, eu tenho uma dupla sertaneja, seu Moacir, e eu quero gravar uma música do senhor, uma música minha. Tudo bem e tal, mas aquela coisa assim. Tá, e aí ele perguntou assim, como é que é o nome da dupla? João Mineiro e Marciano. Nunca tinha ouvido falar disso. Tudo bem, qual é a música que você quer gravar? Seu Amor Ainda é Tudo. E ele disse, meu amigo, essa música não deu certo, essa música aí, nem eu sei a letra, eu esqueci a letra, o que você quer que eu... Não, porque tem uma namorada minha que tinha um disco dessa música, papapá, tá bom, beleza. Trocaram o telefone e ela foi embora. Aí ele diz assim, João Mineiro e Marciano gravaram, venderam 2 milhões de discos com esta música, Seu Amor Ainda é Tudo. E depois, na sequência, ganharam 6 discos de ouro gravando músicas da minha autoria. Ele disse, naquele momento, no momento mais difícil da minha vida, em que eu não tinha a menor ideia do que fazer, a minha vida estava mudando. Ele encerra dizendo assim, na hora mais escura da noite, é quando está mais perto de amanhecer. Então essa analogia que eu trago, meus amigos, é para ajudar a gente a entender isso. Que muitas vezes as dificuldades elas são colocadas, algumas nós provocamos nessa existência mesmo. A gente procura nessa existência, né, e a gente mesmo acha dali a pouco. Isso são causas atuais das aflições, né? Como nós chamamos e analisamos aqui. Mas tem as causas anteriores das aflições, que essas são aparentemente inexplicáveis, e essas estão relacionadas a essa nossa conversa de hoje. Então, muitas vezes, aquela situação de dificuldade, aquela situação extrema, que nos coloca num quadro de desespero, muitas vezes, de inconformidade, de sentimento de injustiça, é justamente aquela situação que está ocorrendo ali para que nós busquemos a transformação, ou sejamos empurrados muitas vezes, porque às vezes é necessário, a gente é teimoso, né? A gente é teimoso, a gente tem muito claro na nossa mente o que é preciso para fazer o bem. É o código moral do Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse para ti, e não faças a outra pessoa aquilo que não gostaria que fizesse. Pronto. Se a gente seguisse esse código simplesinho, a gente não estava aqui na casa espírita. A gente já estava num plano espiritual bem superior. Mas aqui estamos nós. Aqui estamos nós, vítimas da nossa teimosia, das nossas imperfeições, certo? Então, essa dificuldade, ela é a mola mestra, é o empurrão, é o que falta para nos impulsionar. E por isso que ela vem. Ela vem porque ela é necessária, infelizmente ainda, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, por vezes, tem situações na vida que nós nos vemos realmente em grandes dificuldades. E por vezes, essas situações ocorrem ali e elas são transformadoras. E às vezes a gente derruba a vaquinha lá do barranco, a vaquinha morre e naquela hora é o desespero total. Passa-se o tempo, a gente olha para trás e diz, mas que bom que aquela vaquinha caiu no barranco. Que bom
Porque a partir dali eu tive que tomar outra atitude, eu tive que tomar outro rumo, a minha vida mudou e eu me recuperei e hoje estou aqui. Então essas coisas nem sempre elas são por intercessão de um amigo. Que nós temos, claro, pessoas que são transformadoras da nossa vida, que aparecem no nosso caminho e que realmente parece que vêm, e muitas vezes vêm mesmo, para nos resgatar do fundo do poço, para nos estender a mão, né, para dizer, vem comigo. Mas tem pessoas que não são assim, que não são tão amigas, que nem amigas são. Muitas vezes aquele chefe que nos persegue, aquela situação profissional que a gente se encontra que muitas vezes não tem mais o que fazer, não tem mais como trabalhar nesse local, não tem mais como trabalhar com essa pessoa. Isso aqui não me serve mais, vou fazer outra coisa. Por mais difícil que seja, por mais incerteza que haja das nossas convicções, mas eu preciso, eu não posso mais ficar aqui. E a gente tomou outro rumo. E esse outro rumo, muitas vezes, nos leva a outros caminhos, né? A realizações pessoais, profissionais e espirituais também. Porque são essas ferramentas que estão aí à nossa disposição para que nós possamos evoluir. Então, nem sempre esse benefício vai vir revestido numa pessoa que nos auxilia. A pessoa que nos persegue, ou o ambiente que nos oprime, também pode ser instrumento para isso. Instrumento para a mudança, porque a justiça divina e a lei divina se cumprem em todas as partes. Então, seria esta a nossa reflexão da noite. Eu sempre digo, espero ter os deixado incomodados. Aí vamos ver cada um se não temos uma vaquinha para derrubar o barranco. E que esse momento de divisão sirva realmente para aqueles que precisam, que necessitam. Outros não precisam mais, ou já passaram por isso. Para que nós possamos buscar o crescimento, buscar a evolução. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos destinados a evoluir. Nós, entre aspas, estamos condenados, eu diria, à evolução. Esse é o nosso caminho. Nós podemos optar pelo caminho mais suave, que é o caminho do amor, como nós chamamos, né? E se nós não optarmos por esse caminho, infelizmente, pela necessidade que temos de evoluir, a camarada dor vai bater na nossa porta. E nós vamos evoluir da mesma forma. Então, que possamos evoluir pelo caminho mais suave, aproveitando os exemplos, as oportunidades que a justiça divina nos oferece a cada momento. Sigamos em frente. Obrigado pela atenção de vocês. Bem, vamos então, para encerrar, agradecer por esta noite, agradecer a Deus, nosso Pai Jesus, nosso mestre, amigo, condutor. Agradecer aos benfeitores espirituais que tanto suporte dão a esta casa, que chega aos seus 35 anos de existência no plano terreno, no plano físico, cumprindo o seu papel na seara do Cristo, na seara do bem, do trabalho do movimento espírita. Vamos agradecer pela oportunidade que temos, renovada a cada dia, de amanhecer, de crescer, de evoluir, mais e mais, e sempre, sempre, a cada instante de nossas vidas. Que possamos colher os melhores ensinamentos, que possamos ser pessoas melhores a cada momento, que possamos, enfim, ser artífices, executores e vivenciadores da lei maior, da lei de Deus. Que a paz, que a luz do Mestre Jesus nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.